Podem, por favor, se sentar um instante? A liturgia da palavra de hoje nos ensina muitas coisas, mas dentre elas, três principais. A primeira, que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. A segunda coisa importante, que nós devemos encher o nosso coração de coisas boas. E a terceira, devemos praticar boas obras. Então, de forma resumida, a liturgia da palavra de hoje nos ensina essas três coisas. Ter cuidado com o que nós ouvimos, encher nosso coração de coisas boas e assim também praticar coisas boas. Na primeira leitura, nós ouvimos do livro do Eclesiástico. O contexto é que as pessoas estavam sendo seduzidas por pessoas que estavam levando essas pessoas, esse povo de Deus, estava sendo levado a abandonar a sua fé, a esquecer a Deus, a esfriar na sua fé, abandonar os valores tradicionais. Então, o autor de Eclesiástico, ele vai falar para essas pessoas, incentivando elas a não ouvirem qualquer coisa, para que não percam a sua fé, para não perderem o seu valor e se manterem fiéis naquilo que acreditam e assim serem livres e felizes. Então, o primeiro conselho, o principal conselho que a primeira leitura de hoje traz, é sobre o que nós ouvimos, que falou para aquele povo e serve também para nós. O que nós ouvimos, que muitas vezes pode nos enganar no primeiro momento. Então a leitura fala: não elogies ninguém antes de ouvi-lo falar. É no falar que o homem se revela. Os defeitos de um homem aparecem no seu falar, o homem é provado na sua conversa. Nós então só conheceremos a verdade de alguém que fala se nós nos aprofundarmos naquilo que nós ouvimos. Então não acreditar naquilo que nós ouvimos de imediato, não tomar aquilo como uma verdade absoluta, porque a pessoa pode estar fingindo algo, pode estar tentando nos enganar. Então, tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque os defeitos do homem aparecem no seu falar, o homem é provado em sua conversa. Então, tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, para que nós não nos deixemos levar por pessoas que queiram nos enganar, pessoas que queiram falar aquilo que não é a verdade. E no evangelho de hoje, Jesus segue nessa mesma linha. Esse evangelho de hoje, ele é a sequência dos 2 últimos domingos. E Lucas escreve esse evangelho para ajudar o povo que estava se perdendo também por mestres cristãos que estavam levando esse povo para outros caminhos que não eram o do evangelho. Então Lucas pega algumas parábolas de Jesus, alguns textos, algumas palavras de Jesus para orientar o seu povo, que mais ou menos ali nos anos 80 depois de Cristo estava sendo levado por pessoas que falavam bonito, mas que falavam coisas que não eram a verdade. Então aqui nesse evangelho, Jesus começa com 2 perguntas. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os 2 no buraco? Então aqui Jesus está se referindo, Lucas coloca nesse contexto, se referindo a esses mestres arrogantes que estavam ensinando suas doutrinas próprias, suas doutrinas pessoais para o povo, que estava afastando o povo da verdade do evangelho. Esses mestres, essas pessoas se julgavam mais importantes, se julgavam superiores e ficavam manipulando a verdade para fazer com que o povo acreditasse neles e assim levasse o povo para outros caminhos. Estavam como cegos, porque não estavam vendo a verdade do evangelho e queriam levar as pessoas que também estavam cegas por suas palavras a acreditar naquilo que eles falavam. Então, por isso que no evangelho fala: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os 2 no buraco? Então, aqueles que estavam guiando estavam cegos, porque não estavam vendo a verdade do evangelho, e aqueles que estavam ouvindo estavam sendo levados também como cegos por aquele povo. E depois, Jesus fala: por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Me deixa tirar o cisco do teu olho, eles diziam. Quando tu não vês a trave no teu próprio olho, tira primeiro a trave do teu olho, e poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque esses homens, essas pessoas, escondiam seus defeitos para falar do defeito dos outros. Eles se julgavam santos, superiores, importantes, maravilhosos, para julgar o defeito do outro. Então aqui Jesus fala que eles muitas vezes escondiam a trave, algo muito grande que estivesse no seu olho,
para falar de algo pequeno que estava no olho do outro. Então deveriam primeiro cuidar dos seus defeitos, dos seus erros, para depois falar do pequeno defeito que havia na vida dos outros. Né? Porque é muito mais fácil, era para eles e é para nós também, muito mais fácil esconder as nossas falhas para julgar o outro do que corrigir as nossas falhas. Então, é o famoso senta no rabo para falar do outro. Né? Nós, muitas vezes, corremos esse risco. Escondemos aquilo que nós temos de errado e começamos a exaltar o erro do outro para que o erro do outro seja maior do que o meu erro. Né? Para que as pessoas não vejam em mim aquilo que eu faço de errado. Infelizmente, na sociedade existe muita gente assim. E mais infelizmente ainda, dentro da igreja existe muita gente assim. Né? Muita gente que se acha superior porque está à frente, se acha melhor porque faz tal coisa, porque faz outra coisa, ajuda nisso, ajuda naquilo, e se sente no direito de falar, de criticar, de julgar o outro como se ela fosse perfeita. Né? Então, muitas vezes, nós que estamos à frente temos defeitos muito grandes e falamos de um pequeno defeito que o outro tem. Né? E às vezes, muito por ignorância, por não saber a verdade, nós que estamos à frente e sabemos a verdade, deveríamos dar o testemunho e muitas vezes não damos, né? Damos um mau testemunho. Então, Jesus nos alerta para isso, né? Para que nós cuidemos primeiro dos erros que nós temos, para depois tentar não julgar, mas ajudar as outras pessoas. Porque quem age assim não conhece o amor, não conhece a bondade, não conhece a misericórdia e não tem compreensão com aquele que está errando. E talvez a pessoa esteja assim porque não conhece a verdade. E nós que conhecemos precisamos agir diferente. Então precisamos nos colocar no lugar do outro, termos compaixão, ver o outro como ser humano e alguém frágil, assim como nós também somos frágeis. Precisamos olhar os nossos defeitos, entender que nós somos miseráveis para assim também ter misericórdia para com o outro. E depois, mais ao fim do Evangelho, Jesus nos ensina o critério para nós sabermos a quem nós devemos seguir. Né? O que Jesus ensina para que nós tenhamos um discernimento sobre quem nós devemos seguir na nossa vida. Então Jesus ensina que o critério é ver os frutos que a pessoa produz, é ver as obras que a pessoa tem, é ver o testemunho que a pessoa dá. Então Jesus fala, não existe árvore boa que dê frutos ruins, e nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos frutos. Então o conjunto das nossas ações, aquilo que nós realmente somos, isso é demonstrado por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras, por meio das nossas ações. A verdade do nosso coração mostra aquilo que nós somos, mostra aquilo que nós temos dentro de nós. Se nós somos bons, se nós buscamos bondade, nós vamos agir com bondade. Se nós somos maus, se nós buscamos a maldade, nós vamos agir também como pessoas más. Por isso a importância de sempre buscarmos coisas boas para abastecer o nosso coração. Buscar estar com pessoas boas, ler coisas boas, ver coisas boas, porque assim nós vamos preenchendo esse tesouro do nosso coração, como diz Jesus um pouco mais à frente. Jesus fala, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se você ouve alguém falando coisas ruins, coisas más, a pessoa está apenas oferecendo aquilo que ela tem dentro dela. Né? Se você ouve coisas boas, a pessoa está oferecendo aquilo que ela tem dentro dela. Então, a autenticidade da nossa fé, a verdade da nossa fé se mede por aquilo que nós entregamos, por aquilo que nós oferecemos, por aquilo que nós acreditamos. Então, cada um oferece aquilo que tem no seu coração. E esse tempo da quaresma, que nós estamos prestes a começar, né, agora na quarta-feira, já é quarta-feira de cinzas, é um tempo assim, muito propício para nós colocarmos em prática esse desejo de sermos melhores, né, de abandonarmos aquilo de ruim que nós temos, buscarmos coisas boas para preencherem o nosso coração. E aí aqui eu quero citar algumas coisas, né, meio que adiantar um pouco aquilo que vai ser falado na quarta-feira de cinzas, para nos ajudar nessa preparação, né? Porque antes da quarta-feira de cinzas, provavelmente não vamos ter essa oportunidade de orientar, né? Então, para que nós possamos viver bem a quaresma desde a quarta-feira de cinzas, eu quero aqui dar algumas palavras. Primeiro que na quarta-feira de cinzas, a liturgia da palavra vai nos falar sobre 3 coisas muito importantes para a nossa vida e que a igreja trabalha muito, sobretudo na quaresma, mas que não é só para a quaresma, né? É para a nossa vida toda. Então a igreja vai falar sobre a esmola e a caridade, a esmola ou caridade, né, que é a mesma coisa.
a oração e o jejum. Essas três coisas, essas três práticas que a igreja nos convida para toda a nossa vida, mas, sobretudo, trabalha muito na quaresma. Então, a esmola ou caridade, a oração e o jejum. E para entender bem essa parte do jejum, sobretudo, que muitas pessoas têm dúvida, a igreja nos pede para fazer jejum apenas 2 vezes no ano, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. E nos pede para fazer abstinência de carne, ou seja, não comer carne, na quarta-feira de cinzas e em todas as sextas-feiras do ano. Então, se você come carne nas sextas-feiras, saiba que é uma orientação da igreja que não se deve comer carne em nenhuma sexta-feira do ano. E como que nós devemos fazer o jejum? Primeiro, você vai começar o seu dia tomando seu café da manhã, como de costume. Obviamente, nesses dias, sem comer carne. E depois do seu café da manhã, não vai comer também igual um boi, é só comer como de costume. Você vai tomar seu café da manhã leve também, senão não faz sentido. Não come tanto ali, depois não sente fome o resto do dia, não faz sentido o jejum. Então você vai tomar o seu café da manhã de forma leve ali, como de costume, e depois desse café da manhã começa o seu jejum. E aqui eu quero citar 2 opções, Existem outras, mas eu quero citar 2 que são mais fáceis, mais comuns. O jejum da igreja, que é aquele que você faz você faz o café da manhã, toma o café da manhã, depois faz uma refeição completa, e no lugar da refeição que você não vai fazer, você faz um lanche leve. Então, por exemplo, você toma o café da manhã e você vai fazer o almoço, vai almoçar. Então você almoça e no lugar da janta, você faz um lanche leve. Se você for jantar, no lugar do almoço, você faz um lanche leve. Então você vai ter 3 refeições: o café da manhã, o almoço ou a janta, e no lugar daquela que você não fizer, você faz um lanche leve. Claro, lembrando que nesses dias a gente não come carne. Então, mesmo que você almoce ou jante, você não vai comer carne. Uma outra opção de jejum é o jejum a pão e água. Você toma seu café da manhã e durante o dia, quando você sente fome, come pão. Quando sente sede, toma água. Interessante não comer o pão e tomar água ao mesmo tempo, que pode fermentar no estômago e dar dor de cabeça, algum mal-estar. Então, esses são 2 tipos de jejum que a igreja propõe. Tem o jejum à base de líquido, tem o jejum completo, que a pessoa fica totalmente sem comer, mas esses são, assim, relativamente tranquilos de serem feitos. E algumas observações é que o medicamento, se você precisa tomar um medicamento, ele não quebra o jejum, mesmo que você tenha que comer algo para tomar esse medicamento, isso não vai quebrar o jejum também. Deve-se tomar muita água ao longo do dia, e quem que é obrigado a fazer essa abstinência de carne, a não comer carne na quarta-feira de cinza, sexta-feira da paixão e todas as sextas-feiras do ano? Todas as pessoas a partir dos 14 anos, e o jejum, as pessoas entre 18 e 59 anos, a não ser que vão ter um serviço muito pesado, ou por alguma orientação, por alguma doença, alguma orientação médica ou doença, não possa fazer. Saber sempre dos próprios limites, porque não é mostrar força para ninguém, para nós nos educarmos, fazer esse pequeno sacrifício, esses 2 dias do ano, que não é nada perto daquilo que Deus fez por cada um de nós. E além do jejum e da abstinência de carne, a igreja nos convida na quaresma a fazermos também algumas penitências, e aumentar as nossas orações. Então aqui, por exemplo, podemos colocar como penitência comer algo que nós não gostamos, não repetir em alguma refeição, acordar mais cedo para rezar, não perder tempo com algumas coisas que nós temos costume de perder, fazer, aí no caso não como penitência, mas como algumas orações, fazer algumas orações a mais, ter um livro de espiritualidade, ler os salmos, ler um salmo todo dia, rezar o texto, rezar o rosário. Então, aumentar, intensificar as nossas orações e também ver aqueles vícios que nós temos para fazer aquilo que é contrário a esse vício. Então, para nós superarmos esse vício com uma virtude que seja contrária a ele. E não fazer dessas coisas um modo de aparecer, e não fazer do jejum e da abstinência um regime, uma dieta. Não é nesse sentido. É realmente uma penitência para nós nos santificarmos e também, claro, nos arrependermos dos nossos pecados, procurarmos a confissão. Então, se nós fizermos isso, nós vamos nos preparando para a Páscoa, mas mais do que isso, não só para a Páscoa, nós vamos mudando a nossa vida, nos tornando pessoas melhores, pessoas que têm um autocontrole maior e que estaremos
mais próximos de Deus, mais próximos da verdade. Então, assim, Deus nos convida àqueles 3 pontos que a liturgia da palavra de hoje nos chama, né? A tomarmos cuidado com aquilo que nós ouvimos, encher o nosso coração de coisas boas e praticar essas coisas boas por meio das nossas obras, por meio das nossas palavras. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,